Bom, boa tarde a todos, obrigado, boa noite já, né? Obrigado aí pela presença. Esse é mais um número do nosso... Chegou, bom, o Gabeira chegou, então vou sentar aqui. Essa revista é uma das boas novidades que nós estamos fazendo na academia, e esse número é ainda mais importante porque trata da força das palavras. Vivemos da palavra e por isso esse tema da revista é fundamental para a gente. Então eu queria agradecer muito a presença de todos e vou deixar a mesa aqui para o debate, vou sentar ali ao lado do Arnaldo, e a Rosisca, que é a editora da revista, vai comandar aqui o debate. Obrigado a todos. Ora, nós somos escritores. Escritores têm na palavra a sua força. E eu não precisaria fazer um histórico muito longo para dizer que, em vários momentos da nossa história, a palavra mostrou a sua força junto aos leitores, e que, pelo avesso disso, em vários momentos também, nós experimentamos os ataques sucessivos à força da palavra. Eu, antes de prosseguir, vou pedir a Cristina Aragão, que está aqui ao meu lado, que é editora adjunta da revista, para mediar essa mesa. Porque esse tema, para mim, é tão fundamental que eu, essa noite, quero ser falante. Eu, essa noite, escapei aqui da mediação, pedi a ela para me substituir, e eu quero continuar falando desse assunto, para o qual nós convidamos, e eu agradeço a presença, Rui Castro, Joaquim Falcão, que são acadêmicos, Fernando Gabeira, jornalista conhecido de todos. Então, eu vou passar agora a palavra rapidamente para a Cristina e retomo com vocês, porque nós vamos tratar desse assunto, daqueles momentos em que a palavra foi muito forte e daqueles momentos em que ela inspirou e inspira ainda muito medo, ou seja, os momentos de censura. Então, Cristina, por favor. Bom, boa noite, obrigada a todos pela presença. A gente está com o coração repleto de ver a sala cheia, pessoas em pé. Isso para a gente enche o nosso coração, a gente que vê o resultado concreto de uma revista tão bonita, tão elegante como a Revista Brasileira. Eu vou fazer uma introdução e vou mostrar o primeiro número dessa nova série, que foi a revista Amazônias. Rosisca entendeu que era hora de dar uma reviravolta importante, abrir a revista para outros temas, mudar o visual da revista. E eu me lembro, eu não trabalhava ainda com ela, o lançamento foi exatamente aqui, e eu levei um susto. Eu recebi de presente, uma amiga tinha vindo, e eu levei um susto. Olha, alguma coisa muito nova e muito provocadora está acontecendo na Academia Brasileira de Letras, e essa revista ela mostra muito isso. E aqui, Felipe, nosso Felipe Taborda, é o designer da revista, e é a nossa turma também aqui. Bom, o que a gente tem, assim, para começar a nossa força da palavra, nós temos também a revista Vida Virtual, em que a gente teve o privilégio de ter o nosso querido Fernando Gabeira. Agradeço, Gabeira, saiu do ar há pouco, fez o que a gente chama de esforço de reportagem. Pois é. E está ele aqui para trazer esse brilho. Eu, obviamente, agradeço ao Rui, Joaquim e sempre o prestígio da Rosisca. Então, o Gabeira escreveu aqui, na nossa revista, que foi anterior, é uma revista trimestral, e agora a gente vai falar da força da palavra. Eu vou começar com o Joaquim.
Ah, é verdade. Eu vou passar a palavra para a Rosisca e depois eu estou curiosa para ouvir o Joaquim também sobre o pensamento que ele trouxe no artigo dele da Força da Palavra. Rosisca, é com você agora. Joaquim, desculpe, mas é porque eu vou emendar no que eu estava dizendo antes. Enfim, voltando àquela introdução que eu estava fazendo, eu pedi para falar porque eu considero que nós estamos num momento atravessando tempos perigosos, muito perigosos, porque a história da censura ela é conhecida. Quer dizer, nós temos vários exemplos em toda a história, exemplos escandalosos de pessoas que foram queimadas por conta de livros, livros que foram queimados por causa de pessoas. Enfim, temos uma quantidade infinita de registros disso que é a censura. Ora, a questão é saber o que mete tanto medo no trabalho de escritores, de artistas. O que mete tanto medo que leva às fogueiras, que leva às prisões, que leva aos inquéritos? O que será isso? Eu creio que se trata do medo de quem conhece a força das palavras. É curioso porque os autoritários, as lideranças autoritárias, elas inventam uma verdade que é delas e que é uma verdade de mentiras, mas elas chamam de verdade. São as famosas realidades paralelas, né? Que nós conhecemos recentemente, e muito. Essas realidades são confrontadas por escritores, jornalistas, que escrevem, eles sim, a verdade e chamam de ficção. Então é curioso, porque você tem, por um lado, aqueles que criam uma ficção e chamam de verdade, e, por outro lado, outros que criam a verdade e chamam de ficção. E são, por isso, odiados, né? São, por isso, perseguidos. Bom, o que acontece é que, nesse momento, eu creio que nós estamos entrando numa fase totalmente nova. Eu me lembro que nas histórias de ficção científica dos anos 60, se projetava muito a ideia de vida em outros planetas. Curiosamente, eu acho que hoje há realmente uma outra vida, e é aqui mesmo. E essa vida que está sendo vivida, que é a vida virtual. A vida virtual já foi tema aqui da nossa revista. Essa vida virtual se dá num planeta que, apesar de enfrentar uma crise climática que é assustadora, não parece tão assustado assim com isso. Porém, esse planeta é comandado, na verdade, por mais ou menos 4 ou 5 homens que controlam, manipulam a cabeça de todos. E nunca se viu, talvez não se tenha registro histórico, de uma tamanha censura soft, sem sangue, sem armas, sem prisões, porém criando uma nova realidade, uma outra vida que se passa com uma população incorpórea, uma população sem regras éticas ou morais, inimputável, anônima, enfim, um
povo que vive nesse universo paralelo que não é conhecido nem controlável. Aparentemente, não é controlável. Mas ele é controlável. Ele é controlável e ele cria justamente essa distopia, né? Que nós estamos vivendo e cujo melhor exemplo talvez seja, o mais concreto, a corrosão das democracias, que, na verdade, são feitas para acolher diferenças e para negociar diferenças, jamais para eliminá-las, jamais para tentar fazer com que elas sejam, se recolham a bolhas separadas, né, a polos radicalmente opostos, né? Então, eu gostaria de abordar esse aspecto da força da palavra, que é a sua negação nesse momento, a tentativa de negá-la através dessa manipulação imensa de que nós estamos sendo alvo. Todos. É curioso porque os algoritmos, eles não convivem com incertezas, né? Eles não aceitam, não abrem lugar, neles não cabe a inquietação do pensamento, não cabem dúvidas, não cabem interrogações, né? Os algoritmos são, nesse sentido, muito maus conselheiros, porque eles estreitam o campo do possível, excluindo a surpresa e o acaso. Quer dizer, nós vivemos num mundo de sim e não. Nós vivemos num mundo de escolhas binárias, onde não se encontra o espaço da dúvida, onde não se encontra justamente o espaço da incerteza, as zonas de sombra, aquela questão do eu não sei se eu quero ou não quero. Você tem que querer um sim ou um não definitivo, né? É terrível isso, e isso talvez seja a raiz de um grande embrutecimento que nós estamos experimentando, né? Porque na raiz desse embrutecimento está justamente a negação dos espaços de liberdade, que são os da dúvida, aqueles onde nasce a criatividade, aqueles onde nasce o questionamento. Isso tende progressivamente a se diluir, tende progressivamente a desaparecer, porque está provado agora uma coisa que dizia nos anos 50, 60 do ano passado, um grande filósofo da comunicação, McLuhan, que todo mundo aqui conhece. McLuhan ficou famoso por uma frase. Essa frase era o meio é a mensagem. Eu acho que ele tem a razão. Porque se é uma capacidade de programar um ser humano para que ele se comporte como um robô, se é possível programá-lo com informações falsas, com mensagens dirigidas, com todos os elementos que progressivamente o fazem pensar uma determinada coisa, se é possível fazer com que eles sejam nutridos por ideias de ódio, se é possível fazer com que eles sejam mal informados, tenham informações falsas, se é possível programar um ser humano como um robô, também é possível programar um ser humano robô mal informado, preconceituoso e odiento. Você programa o robô para ele parecer humano e programa os humanos para parecerem robôs. Essa é a fórmula mágica de criar um gigantesco campo, que é o campo da censura. Censura entendida como
impossibilidade, o encurtamento do pensamento, uma impossibilidade de você realmente mergulhar numa reflexão, numa verdadeira reflexão, uma reflexão profunda, né? Eu diria que o Hamlet foi censurado, foi cancelado, né? Hamlet foi cancelado porque ser ou não ser não é mais a questão. Não é mais. Se trata, portanto, de uma episteme binária, de um pensamento amputado, de uma disjuntiva fechada, o que empobrece terrivelmente a nossa inteligência, mas enriquece muita gente. Empobrece muito, quase todos, e enriquece muito poucos. E aqui eu chego no ponto que, para mim, é o ponto mais nevrálgico e aquele que mais me preocupa. Eu acho que mais grave, talvez, do que o controle das opiniões, que é a forma mais poderosa e mais imperceptível da negação da força da palavra, né, é alguma coisa mais profunda, que é mais grave que o controle das opiniões, é a modelagem da estrutura mesma do pensamento. Eu me preocupo profundamente com o que vai acontecer com as gerações futuras. As gerações formadas no sim, no não, no like, dislike, no curtiu, não curtiu. O que acontecerá com essas gerações no futuro? Quando a gente sabe que com um clique se mata a dialética, com um clique se anula toda a complexidade do Edgar Morin, em que muitos de nós aqui fomos formados. Será que nós já estamos pisando uma terra plana? Não sei. É sobre isso que nós... Muito obrigada. Bom, vamos começar então. Aqui o primeiro item, ele escreve, aspas para o Joaquim, ele diz: a censura mudou, muda sempre, adapta-se sempre aos novos tempos. Antes, ela era física e visível. Tinha padrão consensual do censor, que é a força do Estado, da Igreja e das oligarquias, separadas ou aliadas. Os censores eram identificáveis. Hoje, tudo mudou. A censura pode vir pelo ar que respiramos e não sentimos. Vivemos na era em que a comunicação da informação, inclusive da não comunicação, é o vento da censura. Quase rotina do viver coletivo. Na infocracia, respiramos o que o Joaquim chama de a censura invisível. Eu vou dividir a minha pequena fala em duas partes. Na primeira parte, eu vou seguir aqui o pedido que Rosisca me fez para falar sobre a censura. E a segunda parte, a censura como força da palavra. E a segunda parte, eu vou me negar. Eu vou negar tudo que eu disse. Porque eu vou citar Fernanda Montenegro. Então vocês já podem imaginar o rolo que vai ser isso. 4 pequenas observações. O Aloysio Magalhães, grande designer, amigo meu e de Felipe, ele dizia: quando lhe dá um problema, a gente que me deu um problema, Joaquim, a censura hoje. Diz Aloysio que a gente tem que se comportar como um estilingue, um bodoque. Quanto mais se puxa para trás, mais força você tem para saber a direção da pedra. Quanto mais eu puxar na história, mais eu vou saber a direção, talvez, do futuro. Meu primeiro pensamento. Dom João V, aí eu puxo. Mas eu não vou fazer o percurso todo, fique tranquilo. Dom João V
ele proibia impressoras e editoras ou se fabricasse livros no Brasil. Né? E o que ele proibia? Ele proibia não o pensar, mas a produção do que pudesse pensar. O que ele proibia? Fato. Ele proibia ferro, prego e madeira. O que ele proibia? Ou seja, era uma coisa difusa. Pouco depois, o quinto também, e a importação. Alô? Proíbe que a alfândega não permitisse livros entrar. Ou seja, já vinha o produto pronto, não é? Mas a ideia dentro do produto não podia ser disseminada. Então, e tinha mais o quê? Tinha autoridade, tinha norma, tinha fiscalização, tinha execução e tinha a Igreja Católica, uma aristocracia, o liberalismo, etc, etc. Mas eu fixei nessa ideia, a ideia de que a censura tinha um instrumento físico para ele ser realizado. Bom, hoje nós não temos esse instrumento físico. Hoje a internet, a tecnologia, a não ser que você censure o laptop, o celular, etc. Como é que você censura o que você não pode materializar? Esse é o primeiro ponto. Com o inimigo. E aí entro no segundo ponto que Rosisca me pediu que eu falasse. Que aí como é que fica o direito nisso? Porque, no fundo, a censura era materializada, não somente fisicamente, mas em normas. E na capacidade de implementar as normas. Na capacidade de implementar as normas. Na capacidade de implementar as normas. E como é que você faz isso hoje? Então, eu fiquei pensando como o direito pode implementar normas, a autoridade, o Estado, ou lá quem seja, a igreja, etc. A oligarquia pode censurar. Aí vem uma ideia muito simples. Alexandre de Moraes quis censurar o Elton Musk. O que vocês acham? O Elton Musk nem entendeu isso, não? Porque a censura, a força, o poder, a coerção está ligada à noção de territorialidade. E você tem hoje em dia a censura invisível, ela não é territorial. Temos um grande problema lá jurídico. Vou citar 2 exemplos agora. Essa semana, eu acho que na China foi feita uma operação com robôs de câncer no pulmão, em que o operador estava a 5.000 quilômetros do operado. Quer dizer, você ultrapassa vários sistemas legais. E como é que se junta esses sistemas legais? Isso é uma complicação grande, né? Então, eu estou especificando o problema que a Rosisca me deu. O físico já não é mais disponível. O invisível é o ar que, como a Rosisca disse, é o ar que transmite a censura. E o direito precisa de coerção e territorialidade e Estado, ou de alguma outra norma qualquer. Então,
Aí eu tive um problema. Eu adoro problema. Adoro. E foi esse o problema que mexeu na minha cabeça. O problema se coloca porque isso aqui é um produto. Plástico, água, imagens, design, etc. e tal. É um produto que ele tem uma cadeia de produção. Na cadeia sai produto físico. O que é a justiça? A justiça é um produto. A liberdade de expressão é um produto. Esse produto entra na cadeia de produção a partir de quem comanda a cadeia de produção. E quem comanda a cadeia de produção hoje? Não é mais um país, não é mais uma comunidade. As diretrizes maiores da cadeia de produção são dadas porque Cristina, acho que ela chamou de um clube, 4, 5 grandes empresas transterritoriais com uma capacidade de transmissão e de mobilização imensa. Agora, nesse tubo aqui, esse tubo não é sequencial. Você tem as diretrizes básicas dessas, vamos dizer, dos produtores ou dos fundadores da nova democracia, de New Founding Fathers, e que coloca ali os seus desejos, as suas ambições, seus critérios, a ver Musk, etc. E isso entra no tubo. Tem que ser transformado em normas, tem que ser transformados em coerções, tem que ser transformados para chegar até a gente. Justiça tem que ter o seu início, seus interesses, seus objetos, para chegar até a gente. Porque se não chegar, não adianta. E como é que chega até a gente? A gente colaborando com a censura. A gente clicando. Então a gente é censurado e censora ao mesmo tempo. É tailor-made. Então nós nos damos como censores e censurados. Por quê? Porque nós damos todas as nossas informações, nós damos todas as nossas crenças. Por exemplo, eles sabem que eu sou vascaíno, imaginem. Lá, mas também sabem que eu sou mangueira. Quer dizer, então aí é diferente. Lá. Então é o seguinte, a liberdade de expressão, a anticensura, é um produto. E esse produto é iniciado numa cadeia de produção. E essa cadeia de produção é fluida, é contraditória, vai e vem, mas no fundo, para que ela nos censure, precisa de nós, censores e censurados. Entro na minha última parte, que é o seguinte: eu sou um otimista com a inteligência artificial. Eu sou absolutamente... Venderam a ideia que a inteligência artificial acabaria com a verdade. Não é verdade. Primeiro, ontem mesmo estava vendo uma entrevista, não sei se vocês viram, do Bill Gates. Do Bill Gates, não, do Zuckerberg. E ele diz uma coisa extremamente óbvia. Inteligência artificial, qual, Rui? Porque tem muitas inteligências. Então não tem uma certa e definitiva inteligência artificial. Tem muitas inteligências. 2,
haverá competição entre inteligências artificiais. Já está. Você escolhe a sua. Então, o meio não é necessário. O meio que pretende ser certo, num sistema competitivo, ele passa a ser incerto. Por isso eu sou otimista. O Ronaldo Lemos, que é um bom especialista na matéria, ainda disse, olha, temos que ter um exemplo da vacina. A vacina que era controlada por poucos, se fez uma aliança de países e de comunidades para a compra da vacina e, pelo consumo, retirar quem tem o poder da produção para ter o poder da distribuição através de um acordo mundial, que foi possível no caso da da vacina. Então, eu sou muito otimista. Eu acho que a inteligência artificial vai ser outra incerteza. Como todas, a gente vai superar isso. Pronto, acabei o que tinha que falar. Espera aí. Eu disse que eu ia me contradizer, desfazendo tudo o que eu disse. Rosisca falou da força da palavra. Eu quero anunciar a vocês que eu acabei um livro sobre Fernanda Montenegro. É a primeira vez que eu estou anunciando isso. E sabe qual é o título da força de Fernanda Montenegro? Não, mas não vai fazer spoiler agora. São as pausas de Fernanda Montenegro. O poder das pausas de Fernanda Montenegro. Obrigado. Bom, vamos aqui para o nosso Gabeira. Ele escreveu na Vida Virtual. Se quiser ficar sentado, fica, Gabeira. Você prefere ficar sentado ou em pé? Tá bom. Vou rapidamente aqui, nesse número da Vida Virtual, a gente pediu, Gabeira, escreve o que você quiser, o tema é Vida Virtual, e aí ele fez um negócio maravilhoso, que ele botou uma frase do Bob Dylan, que é: algo está acontecendo e poucos sabem o que. Porque a gente fica procurando resposta para esse monte de questões e a gente ninguém sabe. E aí ele vai e discorre sobre essa frase do Dylan, Prêmio Nobel de Literatura, e desenvolve o texto. Eu vou passar a palavra para você, porque nem precisa perguntar nada. Boa noite a todos, todas. Eu adoro contribuir com a Academia de Letras. São minhas amigas, eu venho sempre. E adoro vir aqui também, essa livraria maravilhosa. É uma atmosfera muito boa. Mas eu tenho algumas dúvidas sobre o nosso sistema de som. Tá? Não é o mais adequado, porque não foi feito para receber um debate como esse, ouvir essas informações. Portanto, se ao longo do caminho vocês não estiveram ouvindo, por favor, me avisem. Tá? Okay. E se não estiverem... é pausa. Hein? Não é pausa. Não, se estiverem ouvindo e acharem que eu estou dizendo bobagem, então não avisem. Eu pensei aqui, quando vi de um longo dia de trabalho, mas com muita vontade de estar com vocês, eu pensei em falar sobre a força da palavra. Esse artigo aí já morreu para mim. Tá? Eu pensei em falar sobre a força da palavra. Sabia que a seriedade de vocês ia abarcar alguns temas essenciais na força da palavra. Por exemplo, a luta da palavra contra a tirania política, religiosa. Tá? O poder da palavra na construção das identidades nacionais, sobretudo depois da luta colonial, os romances que construíram a realidade, a identidade nacional. Mas, então, eu falei, eu vou mostrar alguma coisa menos pesada, né? Alguma coisa mais leve, e mostrar também que nós brigamos muito com as palavras.
mostrar o lado adversário das palavras. O Drummond tem um verso, lutar com as palavras que luta mais vã. Tá? Ele fala da luta com as palavras enquanto a madrugada avança, tá? Fala de palavras, são muitas contra ele, inclusive algumas pesadas, como javali, né? Fortes. E também o Manuel de Barros, na poesia, ele fala um pouco dessa relação com as palavras, que é uma relação muito interessante. Ele fala contiguidade de verbos e adjetivos, ele fala da relação incestuosa entre algumas palavras que o poeta promove, e eu fico também tentando dar a minha versão da luta com as palavras. Eu as tenho como escritor, né? Mas as tenho também como um homem já avançado na idade. Eu tenho o hábito de perder caneta, óculos e chave. Chegou um ponto da minha vida que eu queria responsabilizá-los legalmente, pela uma formação de quadrilha, sabe? Eles estavam juntos, porque uma não desaparece sem a outra. Mas, com o tempo também, algumas palavras começam a desaparecer. Não é que elas desapareçam para sempre, mas elas, às vezes, desaparecem na hora que nós queremos que elas venham. Então, nós ficamos completamente perdidos nesse mundo de palavras que vai para o limbo e não temos outra ajuda, não temos outra proteção, exceto a dos sinônimos. Então, a gente vai trabalhando com isso na tentativa de poder avançar. Eu vi você falando da questão da palavra, da censura. Eu me interesso muito nesse campo mais sério, né? Eu me interesso muito pelo fato de que não é tanto a internet que desvalorizou a palavra, e a imagem também. O que desvalorizou a palavra foi também a filosofia, foi o pós-modernismo, que nos trouxe algumas ideias segundo as quais a realidade era uma escolha. Não havia uma realidade, a não ser versões da realidade. E isso trouxe para a política um efeito devastador. Eu me lembro, o primeiro momento que nós vimos isso foi um momento em que o Colin Powell, na ONU, apresentou uma série de imagens e de descrições de uma estrutura de armas de destruição em massa do Iraque, que na verdade não existia. Era a versão que eles levaram para a ONU e que justificou uma guerra que, no meu entender, foi equivocada. O Meval sabe até que eu participei de debates em Paraty com um grande escritor inglês. Nós brigamos por causa da guerra do Iraque. Infelizmente, depois ele escreveu um artigo pedindo desculpas. Mas, de qualquer maneira, essa questão é uma questão muito importante. E ela acabou se comunicando à política e aos políticos, no sentido de que não me importa mais a verdade, importam as versões. Então, hoje, nós assistimos a uma luta de versões. Hoje mesmo, vindo do trabalho, tentando explicar certas coisas que me parecem absurdas, não porque eu queira criticar o governo, pelo contrário, eu sei que a maioria da população apoia o governo, os intelectuais maciçamente apoiam o governo, mas de vez em quando é preciso dizer coisas que precisam ser ditas. Aliás, dentro desse campo, há um caso muito interessante na França de uma escritora chamada Marie Cardinal, que ela escreveu um livro exatamente dizendo as palavras para serem ditas. Ela sofria de hemorragias e, através de um processo de análise, ela conseguiu se curar. A gente vê também que a psicanálise, tanto quanto nós, utiliza a palavra para a cura. Tá? E é importantíssimo que isso aconteça. Mas hoje, voltando à faca amarga, hoje, comentando uma fala do presidente da República, elogiada, às vezes os jornalistas elogiam, eu compreendo, os intelectuais brasileiros têm essa simpatia, né? Mas ele diz o seguinte: precisamos estimular o diálogo, avançar com o diálogo na Venezuela, porque é a forma de resolver essa questão da Venezuela. Eu me perguntei, puxa, como é que você vai avançar o diálogo num país onde o presidente da República promete a prisão dos adversários
e diz que está construindo mais penitenciárias para abrigar os adversários. Que tipo de debate? Se você vai participar desse debate, você vai entregar a sua cabeça a prêmio. Não é possível pensar num diálogo da oposição venezuelana com o governo venezuelano desse jeito. Também as palavras, e os jornalistas se entusiasmam com elas, as palavras também nos levam a coisas absurdas. Não é? Por exemplo, dizer o seguinte: bom, na Venezuela, se houver algum problema entre a oposição e o governo, não há nada. Basta que eles vão à justiça, resolvam na justiça esse problema que eles têm. Mas a justiça é do governo. Então, por que você vai colocar? Então, as palavras também são utilizadas muito habilmente para te dar a impressão de que você está marchando. Por exemplo, você diz, como eu vi hoje, é necessário que os venezuelanos tenham uma visão clara do que foi a eleição lá. É necessário que a gente chegue a uma visão das atas do governo. Bom, é necessário. Mas, na hora de dizer quem vai dirimir as dúvidas sobre essas atas, entre as atas da oposição e as atas do governo, é o seguinte: então o governo decide. Não há, na fala, não há aquela visão clara. Vamos apurar o que aconteceu e vamos ter uma perícia internacional para decidir se isso é verdadeiro ou não. Mas eu só estou dizendo para vocês como a nossa luta diária é uma luta contra as palavras também. Né? Luta contra palavras sedutoras que dão a impressão de que você está fazendo algo muito bonito e muito avançado, mas, no entanto, você está contribuindo com uma ditadura sanguinária que já matou várias pessoas e pretende matar muitas mais. Então é preciso que a gente tenha noção do que a gente ouve e interprete bem. O meu trabalho tem sido, com todas as dificuldades, tentar explicar isso. Mas eu queria contar agora uma história com as palavras para clarear um pouco. As palavras salvam. Né? Sabe que você já mencionou num artigo seu o nosso amigo Salman Rushdie, que ele fez um livro, Versos Satânicos, foi condenado à morte pelo Ayatollah, e recentemente ele recebeu várias facadas, quase morreu, e escreveu um livro contando a história. E eu li o livro aqui no Brasil para fazer um artigo, uma espécie de resenha discreta do livro dele. E ele perdeu um olho nesse confronto com o assassino. O assassino o golpeou de várias maneiras e o golpeou num olho que ele perdeu a visão. Ele está hoje sem um olho. E eu lendo o livro, por uma questão de empatia, ele dizendo como é difícil você viver sem um olho. Desculpa, obrigado. Por uma questão de empatia, eu lendo o livro, e ele dizendo como era difícil viver sem um olho, e descrevendo o que ele sentia vivendo sem um olho, eu imediatamente fechei o olho direito para ver o que era ver com apenas um olho. E descobri que eu estava quase cego. Graças a essa visão, graças a essa salvação do Salman Rushdie, eu consegui ir ao médico e ele me disse: se você esperasse mais, você talvez não recuperasse o seu olho. Então, eu achei tão interessante isso, como as palavras salvam de um jeito que você não espera, né? E gostaria de consignar aqui. E, finalmente, eu queria dizer que as palavras também são usadas em vários momentos de acordo com o sentido. Eu estava vendo um debate de dois amigos, um deles dizendo: olha, você não pode negar que a minha posição é uma posição adulta, que eu sou uma pessoa, eu sou maduro. Aí ele olhou para o outro e disse: bom, esquece essa palavra, vamos usar uma outra, fica só com adulto. Porque a palavra maduro já tem um outro sentido nesse momento. Essa visão que eu trago aqui para vocês das palavras, né, é uma visão que, no meu entender,
é importante que a gente tenha muito cuidado com elas, basicamente muito cuidado com elas, porque nós somos enganados pelas palavras. E antigamente se dizia, não, as palavras te enganam, mas a fotografia não. E hoje, infelizmente, nós somos enganados pelas palavras e pela fotografia e pelo áudio, né? Muito possivelmente a gente é possível construir uma pessoa falando, se movendo, e não é você. Eu espero que... Eu também nunca me preocupei tanto com isso, porque eu sou uma pessoa dividida, mas, de qualquer maneira, é importante que você continue sendo você, né? Tenha o controle da sua fala, do seu pensamento, da sua posição no mundo. Muito obrigado. Desculpe eu ser um pouco curto, porque realmente eu acho que num debate assim mais longo é necessário a gente tocar a bola. Obrigado. Obrigada. Nesse episódio do Salman Rushdie, que ele perdeu o olho e perdeu o movimento da mão também, ele só não foi pior porque os leitores dele foram salvá-lo quando ele estava no palco. Então, quer dizer, esse negócio é fabuloso, né? Assim, da força da palavra, né? Num certo sentido. Rui, chegou a sua vez. Nesse nosso número da revista, o Rui escreve sobre o Correio da Manhã. O Correio da Manhã foi um jornal hiper importante, que terminou, e aí tem a força da palavra de novo vindo, que incomodou, o jornal incomodava, e aí ele foi banido em vários aspectos. Você foi destruído, exatamente. A gente começa pelo Correio da Manhã. Mas antes eu só queria, pegando a bola aqui do Gabeira, com relação a coisa entre o fato e a versão, eu acho que não precisamos do pós-modernismo para chegar a isso. Isso já vem de muitos anos antes, inclusive, acredito que até do século XVIII ou XIX, mas ficou mais famosa nos anos 30 ou 40, com aqueles dois famosos políticos mineiros, Zé Maria Alquimim e Benedito Valadares, né? Dois típicos políticos daquela época. O Zé Maria Alquimim supostamente teria inventado a frase: o que importa não é o fato, mas a versão, né? E ele comentou essa frase com vários amigos. Essa frase pertencia a ele. Mas o Benedito Valadares, que era mais esperto, começou a repetir a frase e se dando a autoria dessa frase. De repente as pessoas se convenceram que o autor da frase era Benedito Valadares. E o Alquimim foi se queixar. Poxa, Benedito, eu invento a frase e você se atossa dela, agora todo mundo acha que você que inventou essa coisa do fato da versão. Resposta do Benedito: o que prova que a frase está certa. Com relação ao Correio da Manhã, isso aí também pegando a bola do Joaquim e do Dom João V, que ele contou como a supressão da palavra naquela época se dava de maneira brutal, violenta, não só naquela época, até há cerca de 50 anos tivemos aqui no Brasil um caso impressionante, que foi o do jornal Correio da Manhã, jornal fundado em 1901 por um jornalista gaúcho chamado Edmundo Bittencourt, e que atravessou grande parte do século XX como um jornal de oposição aparentemente incorruptível, dentro do que se pode acreditar nisso em jornais daquela época, mas um jornal corajoso que, por suas posições, derrubou vários ministérios, derrubou ministros, derrubou governadores e prefeitos, sempre na oposição. Até mesmo quando o jornal tomava uma posição vencedora, se os responsáveis não fizessem o que o jornal achava certo, o jornal se tornava imediatamente a oposição. Isso aconteceu em vários episódios da história do Brasil, e o Correio da Manhã pagou caro por isso, e várias vezes, entre as quais sendo fechado pelo presidente Arthur Bernardes nos anos 20, ficando 2 anos fechado, voltou com a mesma força de sempre. O Correio da Manhã ajudou a liquidar a ditadura do Getúlio, com uma famosa entrevista que o Carlos Lacerda fez com o escritor e político da época, que desafiava a censura. Na própria relação do Correio da Manhã com a censura do Estado Novo, em que o Lorival Fontes, né, que era o chefe da censura, da polícia, do DIP, né, do Departamento de Imprensa e Propaganda, o Lorival Fontes, o DIP não só fornecia material, porque os jornais eram obrigados a publicar
sempre, sobre qualquer assunto, sempre a visão do governo, como o Lourival Fontes pagava os jornais, né? Dava dinheiro aos jornais para que não se manifestasse. E todos aceitavam, de certa maneira, porque não havia como não fazer diferente. E quando isso não era suficiente, o Lourival Fontes botava o censor dentro da redação. Então, Paulo Bittencourt, já filho do Edmundo Bittencourt, disse: olha, eu publico o material que vocês mandem porque estão mandando, porque eu não tenho como fazer diferente. Olha, não aceito dinheiro e não aceito censor dentro da redação. Foi uma demonstração de... Normalmente, um jornalista que tivesse essa atitude seria preso e o jornal seria fechado. Ele não se atreveu a fazer isso no Correio da Manhã devido à força da palavra no Correio da Manhã. O jornal mais respeitado da história do Brasil. O Gabeira foi contemporâneo, né, do Correio da Manhã, inclusive naquele ano terrível de 68, né, porque foi quando aconteceu os fatos que começaram a destruir o Correio da Manhã. E foram os seguintes: o Correio da Manhã era absolutamente contra o regime militar e era feito num regime de liberdade total dentro da redação, do qual eu próprio, que já estava lá, me beneficiei muito, porque no ano de 67 eu estava fazendo o primeiro ano de Ciências Sociais na Faculdade Nacional de Filosofia, na Histórica, FENEFI, e era repórter do Correio da Manhã. E a FENEFI era o centro do movimento estudantil e da agitação e tudo mais. E a polícia ia lá regularmente, naquele prédio lá da Avenida Antônio Carlos, né, que 20 anos antes a UNE tinha tomado da Itália, quando o Brasil declarou a guerra. Ali era a Faculdade Nacional de Filosofia. A polícia frequentemente ia lá prender gente e dar umas batidas. E eu era aluno nessa época lá, presenciava aquelas coisas todas. Bom, as aulas acabavam, nem começavam, mas enfim, chegava meio-dia, estava na minha hora de ir para o Correio da Manhã, eu ia como repórter, contava tudo que eu tinha visto. E isso saía com maior tranquilidade, não tinha problema nenhum. Enfim, o Correio da Manhã jamais discutiu o fato de que um jovem repórter, na verdade foca naquela época, era por acaso também estudante num cenário que estava sendo atacado pela polícia, né? E o governo começou, primeiro, cortou a propaganda oficial do Correio da Manhã, naquele ano de 68. Depois, forçou as agências de propaganda a pararem de programar o Correio da Manhã como um jornal que podia ter os seus anúncios. Depois, como nada disso estava dando certo, o jornal continuava sobrevivendo da venda em bancas por causa das forças dos seus cadernos, dos seus vários cadernos classificados. O governo botou uma bomba na agência de classificado do Correio da Manhã na Avenida Rio Branco, esquina com 7 de setembro. E, finalmente, no dia 13 de dezembro de 68, eles invadiram a redação, o jornal, prenderam o redator-chefe, que era o Oswaldo Peralva, prenderam, vários jornalistas tiveram que fugir também, eu, por acaso, não estava lá naquela hora, e um dia o jornal foi ocupado naquela noite, já não saiu no dia seguinte, e no dia seguinte amanheceram no jornal 7 coronéis para garantir que o jornal não publicaria nada de diferente que eles quisessem. Houve a censura começou ali, né, com censura dentro da redação, mas um dia o JB e o Globo aparentemente fizeram alguns acordos, conseguiram que os censores saíssem da redação. O Correio da Manhã não fez esse acordo. Aí houve uma pressão muito grande externa e no dia 7 de janeiro de 69, uma pena que hoje um colega meu do Correio da Manhã mandou para mim a primeira página do Correio da Manhã, eu ia tentar imprimir para trazer para mostrar, não consegui. E no dia 7 de janeiro de 69, o governo até finalmente resolveu cancelar a censura, desde que o Correio da Manhã se comportasse. O Correio da Manhã deu a manchete: abolir a censura no Brasil. Quer dizer, abolir a censura no Correio da Manhã. O Correio da Manhã era a imprensa, né? Abolir a censura da imprensa e abolir a censura no Correio da Manhã, que se considerava a imprensa, né? E o Correio da Manhã publicou naquele mesmo dia todas as matérias que tinham sido censuradas nos 10 ou 15 dias anteriores. Naturalmente que a polícia foi lá e fechou de novo o jornal, né? E finalmente, dali a alguns dias, prenderam a diretora-presidente do jornal, Neomar Muniz Sodré Bittencourt,
que foi levada para Bangu, onde se recusou a usar o uniforme das prisioneiras, porque se considerava prisioneira política, que realmente era. Sofreu tentativa de envenenamento dentro da prisão, enfim, mas conseguiu sobreviver. Mas o jornal realmente já estava completamente destruído, e no meio do ano ela foi obrigada a arrendar o jornal para empresários que prometeram conduzir o jornal da maneira mais decente possível, e o que eles fizeram foi destruir o jornal, que finalmente fechou em 1974, com 73 anos de idade, já reduzido a 4 ou 6, 8 páginas, né? Coisa muito triste. Bom, isso aí é só para contar como no passado a palavra tinha que ser atacada dessa maneira brutal, né? E com resultados de maneira física, né? De você, né? Fora e embaixo. O Correio da Manhã tomou várias atitudes, né? Inclusive na época, poucos dias antes do golpe de 64, devido ao descalabro que reinava no país, o Correio da Manhã apoiou o golpe militar, como todos os jornais apoiaram, mas no dia 3 ou 4 de abril, assim que viu que os militares daquela vez não iam cumprir as promessas e devolver o país aos civis, o Correio da Manhã se colocou imediatamente na oposição, que durante os primeiros meses foi simbolizada na figura do caso Heitor Coni, nosso colega da academia, o único jornalista que durante meses, né, se dedicou a atacar o governo diariamente. Mas, enfim, isso aí era só um exemplo, então, de como a palavra, no passado, teve que ser brutalmente combatida e silenciada. Hoje, como disse a Rosisca, não existe mais isso, né? Hoje é uma coisa silenciosa, é uma coisa muito mais perigosa, inclusive. O Milor Fernandes, né, quando começou a trabalhar com computador, nos anos 80, falou, quando acaba de chamar o cérebro eletrônico, né? Quando começaram a aparecer os cérebros eletrônicos, o Milor falou a seguinte frase: o cérebro eu já tinha, só faltava a eletrônica, né? Por quê? Porque ele achava que aquilo era possível ser controlado. Mas ninguém pensava na época que no significado da palavra cibernética, uma palavra inventada em 1948 por um matemático americano chamado Norbert Wiener, inventou a palavra cibernética, que aparentemente significava a ciência da informação e do controle. Já desde o começo sabiam que a informática implicava o controle não só dos seus usuários, como de todo mundo, né? O que me preocupa, conversando com a Rosisca sobre isso, ela falou na coisa binária, me ocorreu o seguinte: o homem levou alguns milhões de anos, né, para chegar àquela coisa tão simples que é o silogismo, né? Você ter duas premissas, com duas premissas você chegar a uma conclusão. Você está lidando com três elementos, né, que na verdade condicionaram tudo que aconteceu de 4.000 anos para cá, desde que o Aristóteles falou em silogia, de 4.000 anos para cá, tudo que aconteceu pode ser reduzido ao silogismo, que foi ele que comandou a nossa inteligência, o nosso comportamento, até os nossos sentimentos, foi o silogismo. E ele parecia que ia durar para sempre. De repente não, de repente agora, esses três elementos do conhecimento foram reduzidos a dois, que é o mundo binário da inteligência artificial, ou do algoritmo, aliás, né? Eu acho que isso é um grande prejuízo, evidentemente, porque acabou, como disse a Rosisca, com a possibilidade de você ter a dúvida, né, de você ter a zona de sombra, onde você pode encontrar a melhor solução, a melhor opção para tudo. Agora não, ou é sim ou não, né, e tudo mais. E a minha preocupação, entre outras coisas, é que agora, por causa dessa coisa, você não precisa sair de casa mais para ir ao banco, você não precisa sair de casa para ir ao supermercado, não precisa sair de casa nem para ir ao cinema, nem para ir a lugar nenhum. Aparentemente você teria um tempo enorme, né, de sobra para fazer as coisas muito importantes, mas não. Isso está fazendo com que, como você tem um mundo na palma da mão e tudo se resolve em 2 segundos, os garotos estão perdendo a paciência para tolerar qualquer coisa acima de 15 segundos. Isso me preocupa particularmente, porque eu trabalho com um veículo chamado livro, que mesmo que não seja físico, que seja aquele negócio do tablet ou coisa parecida,
ele consiste em linhas impressas, né, que você tem que ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, letra por letra, ou sílaba por sílaba, né? Então, quer dizer, imagina que daqui a pouco não vamos conseguir mais ler. É incrível isso. Parece realmente que essa facilidade, você ter acesso a tudo em 2 segundos, pode parecer formidável, mas eu acho que isso realmente vai ter consequências, né, que nós não somos nem capazes, né, de imaginar em muito pouco tempo. E a minha única esperança é que ainda resta uma coisa, que o robô, que é capaz de fazer uma cirurgia a 5.000 quilômetros, tem uma coisa que o robô ainda não consegue fazer, e talvez não consiga fazer nunca, que é descer uma escada. Então, enquanto ele não conseguir descer a escada, a gente pode ficar num andar, num parâmetro diferente, a salvo dele, talvez, né? E só para terminar, com relação à vida em outro planeta, né, que o Joaquim falou, né, não sei se foi você ou o Joaquim que falou, não é que nós estamos sendo invadidos por extraterrestres, né, que estão mudando a vida do nosso planeta. Nós já estamos em outro planeta. O nosso eles já roubaram. É isso aí. Obrigado. Obrigada, Will. Queria só dar uma informação aqui. A revista brasileira, com esse tema, é a favor da palavra, não é contra a palavra. A palavra é a reafirmação da força da palavra. Eu acho que nossos debatedores pegaram um aspecto muito negativo, só o aspecto negativo. É ao contrário, a revista mostra que a palavra tem força, que a palavra tem que ser combatida brutalmente, porque senão ela mobiliza as pessoas. E é isso que a gente acha, é isso que quem vive da palavra acha, porque senão não estaria mais escrevendo, não estaria mais fazendo livros, né? E não é o robô que faz a cirurgia, é o homem que faz a cirurgia, conduzindo o robô. Foi quem inventou o robô, foi o homem. Então eu acho que a gente tem que ficar um pouquinho menos pessimista, porque tem coisa muito ruim, mas o mundo não acabou, o nosso mundo não acabou, e a gente está aí lutando, senão a gente não estaria aqui fazendo esse debate e vendendo essa revista. Muito obrigado. Eu quero fazer um comentário. Eu ia comentar aqui um pouco os meus colegas. Vou começar comentando a fala do Merval. Merval, eu não ouvi isso. Eu não tive o sentimento de que as pessoas falando estivessem negativas. Você, principalmente. Né? O mundo acabou. Eu acho que você me entendeu mal. Então, eu vou ser mais clara. O que eu quis dizer e mantenho não é que o mundo acabou, é que há um outro mundo em curso. E eu acho que se nós não reconhecermos isso, é como não reconhecer que quando houve eletricidade, houve um outro mundo em curso. Quando inventaram a roda, houve um outro mundo em curso. Na verdade, eu estou falando da história da ciência. Eu estou falando de um momento da história da ciência que é um momento que coloca um desafio inédito. E esse desafio inédito, eu repito, é aquele de você ter a possibilidade de influenciar plataformas mundiais, plataformas que são controladas por indivíduos, mas que usam este instrumento num sentido de formação, moldagem de consciências. Eu acho que isso está acontecendo. Eu, pessoalmente, acho. Vou dar um exemplo, para não dar um exemplo político. Né? Se você faz um exame de sangue, que supostamente é uma questão sigilosa, você recebe imediatamente uma quantidade imensa de conselhos e de remédios que você deve usar para aquela doença que você acabou de saber que tinha. Quem
Quem soube disso tudo antes de você? Quem tem o direito de opinar numa questão dessa gravidade sobre o que você deve fazer? Isso é uma coisa, é um mecanismo que todos aqui já devem ter experimentado. Não é? É uma questão sigilosa. Eu recebo diariamente um grupo de fotografias daquele dia em anos anteriores. Fotografias que eu nunca confiei a ninguém. Como é que essas fotografias, de repente, aparecem? Elas aparecem porque há um mecanismo que consulta todos os e-mails de todo mundo e coloca aquelas em que eu estou, como coloca a dele, a dela. Não. Essas fotos existem porque você tirou foto com o seu celular. Não, pior ainda. Pior ainda. Então, quer dizer, a minha antiga... E manda para você. Não, mas a minha antiga máquina fotográfica não fazia isso. Então, o que eu estou querendo dizer, eu não estou fazendo um discurso passeísta. Eu estou fazendo um chamado de atenção de futuro. E estou querendo... Deixa eu só terminar, porque é importante que eu possa terminar. Para deixar muito claro o meu ponto de vista. O que eu estou querendo dizer é que eu tenho um gosto, às vezes, sinto um gosto, ou um cheiro, não sei, de um oxímoron, que é a liberdade de opinião, em nome da falta de liberdade. O som está ruim. A falta de liberdade em nome da liberdade. É uma espécie de viva la muerte. É uma coisa estranha, mas é verdade. Então, eu chamei a atenção aqui para quem propôs o tema, a força da palavra, fui eu. Quem escolheu esse título, fui eu. Quem convocou esse seminário, fui eu. Então, eu não estou pondo em dúvida a força da palavra. Muito pelo contrário. Eu estou sublinhando essa força, mas estou dizendo também que ela é tão forte que contra ela se mobilizam forças extraordinárias. E sempre foi assim, de certa maneira. Salvo que agora os instrumentos são mais poderosos. São mais poderosos. Eu, por exemplo, sinto a necessidade presencial de ter essas pessoas aqui conversando, de poder debater com essas pessoas que eu não sei quem são, que não estão entre os meus amigos, nem nos meus grupos de WhatsApp. Não estão. Não são o que se chama bolhas, onde as pessoas se refugiam. É novo isso. Nós temos, de repente, o encontro presencial é uma eventualidade. Então, eu não tenho, repito, não é um passeísmo, é apenas uma maneira de chamar atenção para uma coisa que eu considero, posso estar errada, mas que eu considero extremamente perigosa, tão perigosa quanto o que se fez com o Correio da Manhã, e que as pessoas precisam pensar sobre isso, refletir. Precisa ter uma reflexão, não pode haver uma adesão imediata a isso. Por exemplo, a questão da... Agora, enfim, isso era o que eu queria dizer sobre o seu comentário. Não pense que eu sou pessimista, porque se eu fosse pessimista, não estava fazendo essa revista. É preciso muito otimismo para fazer. Entende? Agora, eu sou muito atenta. E eu sou, sobretudo, muito atenta ao que é perigoso, ao que pode ser, e à liberdade de expressão. Isso é uma questão essencial para mim. Então, talvez por isso... Para nós todos. Talvez, para nós todos, talvez não seja prioridade de alguém, para mim é uma prioridade. Então, eu continuo dizendo, queria comentar algumas coisas que foram ditas aqui, não é? E que eu acho que são muito interessantes. Por exemplo, a necessidade que o Rui levantou, o Joaquim também, falaram na questão da materialidade.
Essa é realmente uma das grandes dificuldades. Quer dizer, nós estamos diante de um mundo imaterial. Isso é novo. Não se pode negar que seja novo. Ele é. Então, ele diz, tentar censurar esse mundo imaterial é difícil. Não? O que foi feito no Correio da Manhã foi agir sobre uma materialidade. Pegar as máquinas, tirar o papel. O que se faz hoje, o que se fez na Argentina, foi isso, tirar papel dos jornais. Quer dizer, isso era materialidade. Como é que você tira a materialidade? Como é que você enfrenta uma falta de materialidade? Essa é a questão. O governo chinês sabe. Hein? O governo chinês sabe. É? Sabe. Então depois me conta. Acabou lá, não tem? Não sei, mas eu não sei, porque eu nunca vi nada. Então, eu nunca vi, mas pode ser ignorância minha. Nunca vi ninguém que dissesse que. Hã? Microfone sumindo. Agora, essa questão da materialidade é importante, quer dizer, até mesmo para que você tenha o sentimento de que você restitui alguma coisa que nos é conhecida, como, por exemplo, a justiça. O que me assombra, viu, Merval, é o seguinte, é que é um progresso fabuloso que parece que traz um mundo selvagem dentro dele. Isso é que me deixa abismado. Ele é anônimo, ele é inimputável, dificilmente imputável. Eu recentemente entrevistei para o próximo número da revista, que já está nesse aqui também, já está nesse. Eu entrevistei a ministra Carmen Lúcia, Supremo Tribunal. A ministra Carmen Lúcia dizia isso, fala disso, da dificuldade imensa que é você ter acesso à origem, por exemplo, de uma infâmia. Né? Como é que você vai fazer para processar, para poder agir materialmente sobre as pessoas? É uma dificuldade. Né? Então, peraí, só um minutinho. Então, essa questão, para mim, é importante. Uma população incorpórea, ausência de ética, de princípios éticos construídos, ausência de punição possível, quer dizer, impunidade. Tudo isso, eu acho que foram conquistas da civilização. Né? Regras de moral, de ética, do direito, tudo isso foram conquistas da civilização que, de certa maneira, dominaram a fera que há em todos nós. Não há dúvida. Dominaram, ou pelo menos controlaram. Né? Mas nada disso vigora no campo, no ciberespaço. Há muitos anos atrás, muitos anos agora, 10 anos atrás, eu dei um curso aqui no Rio chamado A Ética do Ciberespaço. E era justamente a questão que eu me colocava há muito mais de 10 anos. Não estava nem na academia ainda. Eu me colocava essa questão. Qual é a possibilidade da ética num mundo desprovido daqueles recursos que foram construídos pelo homem, né, e que hoje em dia não estão mais acessíveis, na verdade. Quer dizer, há instrumentos a serem construídos, há um pensamento a ter sobre isso, há uma reflexão a ser feita sobre isso. Foi por isso que eu disse, Hamlet foi cancelado, porque sim, não é mais, não, você não tem mais ser ou não ser, sim ou não. Não é o sim ou não que está sendo usado, inclusive, nas escolas. As crianças estão crescendo, aprendendo a raciocinar desta maneira. Quando o espaço da dúvida, aí é uma afirmação que eu faço modestamente como criadora, o espaço da dúvida é o espaço da criatividade. Sem esse espaço, sem essa zona de sombra, você não cria. Não tem criação possível.
Então, isso é uma ameaça à força da palavra. É uma ameaça muito grande. Foi isso que eu quis dizer, entende? Joaquim, desculpa. É apenas uma observação mais jurídica, né? Porque as palavras têm força. Resta saber como é que vai ser usada essa força, se para o bem ou para o mal. O livro tem força, resta saber se vai ser usado para a democracia, para a liberdade ou não. E para completar ainda mais e para confundir mais, eu adoro confundir, é o seguinte, o Gabeira deu o exemplo clássico que a gente usa no direito, né? A palavra maduro é uma palavra polissêmica, ou seja, ela pode ter um sentido de estar pronto ou pode ter, no caso, o sentido de ditador, dessa coisa. Então, as palavras são polissêmicas. E, sendo assim, elas, a mesma palavra pode ter significados contrários ao que ela pensa que está dizendo. O que quer dizer pois não? Pois sim quer dizer não. Em Pernambuco, você diz, você vai a esse negócio? Pois sim que eu vou. Não. Então, tem avanços do conhecimento. Depende da interpretação. Que a gente não somente entende a questão, torna-se mais... O que caracteriza é que o conhecimento traz complexidades novas. Diante das complexidades novas, no começo, como está ocorrendo agora, você pensa que a complexidade nova, que não é explicada pela capacidade do conhecimento do passado, que elas são verdades. E venderam a ideia que a inteligência artificial é uma verdade que veio para ficar. Não é. Ela vai ser ultrapassada pela civilização, ela vai ser ultrapassada pela competição, ela vai ser ultrapassada pelos arranjos jurídicos e políticos que podem ser feitos. Quem viver, verá. Nós não estamos diante do fim do mundo. Isso não é o fim do mundo. O livro não foi o fim do mundo. A palavra não é o fim do mundo. Aliás, é o começo. É um tema muito interessante, mas eu observo que na história o descompasso entre o avanço tecnológico e o avanço ético não é de agora. Tá? É algo muito discutido, muito falado. Tá? É um ponto que nós não podemos resolver. Às vezes é coisa surpreendente. Quem imaginava que o iluminismo ia nos levar à destruição do meio? Quem imaginava que um dos elementos do iluminismo, a ideia de dominar o mundo pela razão, de estabelecer um controle racional sobre a natureza, nos levar a essa situação que nós estamos. Então, eu acho que nós temos que examinar a situação e trabalhar dentro dela. Tem que trabalhar dentro dela, tentar, por exemplo, no caso das plataformas, tentar discutir, impor novas situações e sobreviver por aí. Eu acho que não tem grandes saídas, né? Não adianta também ser pessimista, porque o pessimismo não nos ajuda. Não adianta também ser muito otimista. Vamos tentar caminhar nesse mundo com as coisas que nós temos, os instrumentos que nós temos. Eu, por exemplo, vinha preparado para dizer outras coisas. Vim preparado para dizer que eu acordo e penso nas proparoxítonas. Eu não sei até hoje o que acontece comigo, que eu acordo pensando em proparoxítonas. Cibernética, muitas palavras proparoxítonas. Então, esses enigmas, eu também penso em resolver com a palavra. Entende? Eu não vinha pensando exatamente em discutir o caminho que a palavra vai nos levar. Mas certamente foi um debate muito enriquecedor e nós podemos continuá-lo de outras maneiras. Né? Obrigada, Gabeira. E agora, dá o fecho. Só para fechar e só para
contribuir para a noção do Joaquim sobre a polissemia da expressão pois sim e pois não, que no Brasil pois sim significa não e pois não significa sim. Em Portugal não tem isso. Em Portugal pois não significa não e pois sim significa sim. O último exemplo de uma palavra que eu acho muito interessante é a palavra provedor, que na minha geração tinha um sentido. Era o homem que sustentava a casa. Mas para um menino de 15 anos hoje, é um serviço da internet. Qual é o seu provedor? Entende? É verdade. Se você usar essa palavra com um garoto de 15 anos, ele pergunta qual é o seu provedor. Né? Então é isso. Boa noite.